Olá pessoal do Periscope, esperar vocês ir chegando, vamos assentando aí no nosso espaço periscopal. Hoje, o final do dia de trabalho, estou aqui com vocês e hoje eu vou atender a um pedido. Vou falar da empenhorabilidade de certos bens, isso no novo CPC. Não dá para falar de todos os bens empenhoráveis, mas eu falarei de alguns, principalmente aqueles que despertam maior dúvidas e discussões. É o caso dos salários, e salários no sentido lato, né, que envolve poupança, envolve soldos, tudo isso. Aliás, poupança é um outro inciso. Nós vamos falar do artigo 833, inciso 4º, que trata dos salários de uma forma assim ampla, genérica, né? Envolve os soldos, as pensões, os proventos de aposentadoria, e vamos falar do 833, inciso 10. O inciso 10 é da poupança. Eu me dispus, isso atendendo a pedidos, agora eu estou atendendo a pedido, a falar sobre esses temas aqui com vocês. Antes disso, vamos fazer uma rápida retrospectiva. Vamos tratar desse tema de execução por quantia certa e contra a particular, evidentemente, né? Porque se for uma execução contra a fazenda pública, o bem é empenhorável. Então, execução por quantia certa, que pode o título ser uma sentença, portanto, cumprimento de sentença, ou execução de título extrajudicial. Isso não importa. Nessa fase, em se tratando de execução por quantia, as disposições, as regras, o regramento é comum. Pouco importa o título. O fato é que o devedor responde, né? Nós sabemos disso, com todos os seus bens para o cumprimento das obrigações. Isso é o artigo 789. E eu estou mencionando artigos do novo CPC, evidentemente. Artigo 789, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. E é aí que entra a nossa conversa. Salvo as restrições estabelecidas em lei, exatamente as empenhorabilidades, ou os bens empenhoráveis. Ele vai responder com todos os seus bens, exceto aquilo que for empenhorável. E a empenhorabilidade há uma certa relatividade. É empenhorável para determinadas obrigações e é penhorável para outras. Então vamos verificar essas restrições. As restrições estabelecidas em lei referem-se aí aos bens empenhoráveis ou inalienáveis. E aí eu já começo fazendo umas distinções, viu? Isso é importante, é claro, para nós que advogamos, para o professor, para você que é estudante, você que vai prestar exame de ordem e que deve ter prestado ontem e saiu muito bem. Eu parabenizo todos vocês que prestaram o exame. Se o bem é inalienável, ele é também empenhorável. Todo bem inalienável é empenhorável, mas a recíproca não é verdadeira. Pode ser um bem que se aliene, mas não admite penhora. Você tem uma casa na qual se reside um casal, uma unidade familiar, ele é empenhorável nos termos da lei 8.009, mas não é inalienável. Agora, se o bem é inalienável, ele é empenhorável. Muito bem. E aí, pessoal, a inalienabilidade abrange a empenhorabilidade. E quais são os bens inalienáveis? Ou pelo menos exemplos. O primeiro dele, bens públicos. Os bens públicos, qualquer modalidade, o 99 e o 100, eles são empenhoráveis. Artigos 99 e 100 do Código Civil, evidentemente. Também aquele capital que o juiz constitui na sentença para assegurar pagamento de pensão por ato ilícito. Esse bem é inalienável por disposição da lei. O bem público e esse capital para pagamento de pensão. Agora, a inalienabilidade também decorre às vezes de ato
ato voluntário. O bem pode ser doado, por exemplo, com cláusula de inalienabilidade. Essa cláusula, a previsão aí da inalienabilidade no artigo 1911 do Código Civil. E nós temos aí bens absolutamente impenhoráveis e bens relativamente impenhoráveis. O artigo 833 estabelece essa impenhorabilidade. Isso é muito relevante, inclusive na hora que você, meu caro advogado, meu caro estudante, for fazer uma petição de execução. Suponhamos que na próxima prova da segunda fase da OAB caia uma petição do processo de execução, que aparentemente é simples, mas tem alguns requisitos. Além dos requisitos do 319, que corresponde ao 282, há alguns requisitos específicos. Há que se juntar ao título executivo, há que demonstrar que atendeu a condição, mas há também, aliás, isso é faculdade, há que indicar o bem para ser penhorado. O exequente é que indica. O executado também pode indicar. Isso é uma faculdade do exequente, é uma faculdade importantíssima. Se você de antemão sabe que tem bens penhoráveis, já indica. E para isso você tem que saber, evidentemente, o que é penhorável e o que é impenhorável. Para saber o que é impenhorável, porque responde com todos os bens presentes e futuros. Isso é a regra. Então vamos ver o que não pode ser penhorado. 833, além daquele que prevê a Lei 8.009. E o 833 eu vou falar rapidamente até chegar no inciso 4, que é o que nos interessa, né? Eu agradeço a todos vocês que estão me assistindo e mandando mensagem. Eu só não respondo aqui para vocês para não fugir do foco, evidentemente, né? Vocês são tão gentis, mandam um coração, mas vamos ao nosso tema jurídico. Estou às ordens aqui no portal IED para responder a indagações. Vendendo o meu jabá, vocês sabem disso, nós temos aqui curso de extensão, curso de pós-graduação e temos exame de ordem também aqui no portal IED, aqui no Instituto Eupídio Donizete. São absolutamente impenhoráveis, segundo o artigo 833, primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por atos voluntários não sujeitos à execução. Bem, os bens inalienáveis são aqueles que eu falei, são inalienáveis. Os bens públicos, o bem de família é inalienável, o bem de família que pode ser instituído por escritura pública, levado a registro, este só é alienado por autorização judicial. Ou o bem de família previsto na Lei 8.009, este é alienável, mas não é penhorável. Aquele capital também não se penhora. Enfim, superamos esse inciso. Os bens inalienáveis são impenhoráveis dessa forma. E também os declarados por ato voluntário. Negócio jurídico, declaração de manifestação de vontade e não se sujeita à execução. Ele falou, este bem eu estou doando com a cláusula de inalienabilidade. Inalienabilidade já está falando que não é penhorável, mas posso falar que aquele bem que eu estou doando ao meu filho é impenhorável. Ele será alienado, mas não pode ser penhorado. Essa é a regra. Falando rapidamente até chegar no inciso 4, vamos no 833, inciso 2. O que não é penhorável? Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapasse as necessidades comuns correspondente a um padrão médio de vida. Está no 833, inciso 2, mas é reforçado assim lá na Lei 8.009, porque a residência do casal, a casa onde mora o casal, a unidade familiar, que pode ser a mulher sozinha, pode ser a pessoa solteira, e tem muitas considerações sobre o bem de família, mas todos os móveis que guarnecem aquele bem de família também são considerados bem de família. Então há aí uma certa mixagem, digamos assim, entre o 833, parágrafo 2º, e dispositivo lá da Lei 8.009 neste particular. Agora, é importante isso, os bens de elevado valor que guarnecem a residência, o quadro suntuoso, tudo isso é
penhorável. O que é de elevado valor ou não, isso é o juiz que vai decidir, segundo critérios aí estabelecidos na jurisprudência. Isso, de regra, não é penhorado os móveis, os pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência. Só um exemplo, isso eu estou falando exemplo aqui da jurisprudência, da minha vida de mais de 25 anos como juiz e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um frigobar é penhorável? Depende de onde ele esteja. Se ele estiver numa bonita suíte do casal, é penhorável, porque isso não é dispensável para a vida e nem é utilizado na vida de uma pessoa de classe mediana. Então isso é penhorado. Agora uma geladeira, não uma geladeira side by side, caríssima, não, mas uma geladeira de padrão médio, não, isso é impenhorável. Aqueles quadros de pintura aí que eles acham muito nessa operação Lava Jato, vai lá e encontra um quadro de 5 milhões, de 10 milhões, coisa que cheira a lavagem de dinheiro, não, isso é tudo penhorável, aliás, apreensível, né, do ponto de vista até criminal. E assim, vamos lá, pessoal, nós vamos chegar no quarto. O 833, inciso 3º, aí refere-se aos vestuários, tudo que diz respeito aí à dignidade do ser humano, né? A dignidade para ter uma vida digna, então os móveis da casa, os pertences, tudo isso. E agora o 3º do 833 refere-se ao vestuário. Vestuário é impenhorável, o sujeito tem que viver, tem que poder assentar, ter um sofá, tem que comer, tudo, não se penhora o arroz ou feijão da casa, também não se penhora o vestuário, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. E aí, vai penhorar essa gravata? Pessoal, essa gravata é de camelô, pelo amor de Deus, não penhora não, posso estar sossegado com relação a isso, essa camisa também não é lá essas coisas. E agora, o vestido da Lupita, aquele vestido que ela foi na festa do Oscar, tem 6.000 pérolas cultivadas no Japão, é da Calvin Klein, custou 350 mil reais, convertida aí a moeda, porque é claro que não foi pago na nossa moeda, que eles não aceitariam. Isso é penhorável dessa forma. E sei lá, e o Rolex de ouro aí do Eike Batista, isso é penhorável, isso é um pertence de uso pessoal, de elevadíssimo valor. Aqui não está em jogo não, porque o carro não é pertence de uso pessoal, mas já pensou naqueles carros do Collor? O sujeito adora carros, né, caríssimos, não sei de onde vem o dinheiro, esse povo tudo é muito inteligente. Eu vi esses dias no jornal saindo o carro da casa da Dinda, lá carros dos mais elevados valores, Porsche, Ferrari, Lamborghini, tudo isso. Mas isso não é pertence de uso pessoal, isso encaixa num outro aspecto. É só se usasse o carro para o trabalho, mas um carro desse não seria considerado. O carro do taxista sim, mas não é esse inciso. Agora vem o que interessa para nós, que é o 833, inciso 4º. Eu vou ler o 833, inciso 4º, junto com o inciso 10 e junto com o parágrafo 2º do 833. Aqui nós chegamos no ponto da nossa conversa de hoje, a nossa pílula, dessa forma. Espero que vocês estejam pelo menos compreendendo. É muito interessante que esse tema execução é de extrema relevância. De que adianta a sentença se não vai ser cumprida? E o título extrajudicial se você não vai executar? Mas eu percebo, e é interessante que nos cursos, eu milito no magistério, aí tem bem mais de 30 anos, e a execução fica assim para um lado. Então vamos fazer um curso, nós abordamos muito a parte geral, e os princípios, e o princípio da dignidade, e isso e aquilo outro, vai ali na parte geral todo o processo de conhecimento. Mas que chega na execução, o professor já está no final da linha, no final da corrida, ele dá uma pincelada e vai embora. É por isso que eu gosto de escolher esses temas, e fiquem à vontade para escolher esses temas, principalmente que não são abordados ou são pouco abordados. E depois,
numa próxima palhinha dessa, numa próxima canja, eu gostaria até de abordar todas as nuances do bem de família, da empenhorabilidade. Uma leitura eu gostaria de fazer, se houver pedido aí por parte de vocês. Podem escrever e falar, não, esse tema não, isso não interessa para nós, mas mostrando todas as nuances da jurisprudência, como que a jurisprudência encara o bem de família. Vamos aqui voltar para o nosso assunto. São impenhoráveis, pessoal, os vencimentos. O que é vencimento, hein? Depois nós falaremos sobre isso. Vou ler primeiro os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinada ao sustento de devedor e da sua família. Eu estou lendo aqui no meu laptop, viu, pessoal? Os ganhos, que eu não sei esse negócio todo de cota também, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalvado o parágrafo 2º, evidentemente o 833. Isso é absolutamente impenhorável. O que diz o inciso 10? Até o limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Isso é absolutamente impenhorável. O que eu proponho aqui, fazer uma leitura aqui interpretativa de tudo isso, dogmática, e a posição da jurisprudência. Vai agora o parágrafo 2º do 833, depois nós explicaremos. Parágrafo 2º, o disposto nos incisos 4º. O quarto é aquele que trata de salário, genericamente considerado. E o inciso 10 é aquele que trata da poupança, até 40 salário mínimo. O disposto no inciso 4º e 10 do caput